Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é um episódio especial em que eu e Matilde Ribeiro conversamos com a escritora, professora e arte educadora Kiusane Oliveira sobre o legado de Nelson Mandela em sua trajetória, educação antirracista, identidade racial e muito mais. Kiusane Oliveira é conhecida nacional e internacionalmente pela força e representatividade de suas obras, com histórias que trazem abordagem extraordinária de questões étnico-raciais e diversidade de gênero. Pedagoga, doutora em educação, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo e terapeuta integrativa, Kiusane é escritora do que chama de literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil. Atua como formadora de profissionais nas temáticas de educação, relações étnico-raciais e de gênero, com foco em educação antirracista. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso dos 3 últimos episódios, contando com o de hoje, que fecham a trilogia sobre o Mandela Day. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí, e com o grupo de pesquisa Amandla. Lembrando que você pode encontrar o podcast Filosofia Pop no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Kiusane Oliveira sobre Nelson Mandela. Kiusane Oliveira, boa tarde, boa noite, tarde. bom dia, né? A gente não sabe quando as pessoas vão assistir. Primeiro, agradecer você ter aceito nosso convite, então vamos ouvi-la. Bom, Matilde sempre abrindo portas, inovando, é isso, adoro essa mulher por conta disso, sempre antenada e conectada. Para mim, quando vocês falaram dessa proposta, do podcast, da minha participação, eu pensei rapidamente na minha adolescência, porque a minha adolescência está ligada a quando eu comecei a me conectar com a prisão do Nelson Mandela. Mas isso se deu quando eu ingressei, jovenzinha, no MNU, no Movimento Negro Unificado. Então, quando eu cheguei lá, foi algo incrível, porque em termos de conexão com essa história. Mas antes já tinha se dado a partir da leitura, a partir da literatura. Porque quando, sei lá, por volta dos meus 8 anos, a minha mãe fez questão com o meu pai de se tornarem associados de algo que tinha no Brasil e se chamava Círculo do Livro. Então, passava um vendedor, uma vendedora na porta de casa, no portão de casa, batia palmas e quando a gente atendia, ela estava com um catálogo com as capinhas dos livros que para a gente escolher. Então, quando minha mãe se tornou associada, e isso não foi sem uma reunião, porque nós éramos muito pobres, e o fato de tirar um valor todo mês para comprar livros era surpreendente para o meu pai, por exemplo, e minha mãe precisou convencê-lo, dizendo: a gente divide um ovo em 4, mas as minhas filhas terão a melhor educação, elas lerão livros. Então, quando isso aconteceu, foi uma surpresa. E minha mãe chegou pela primeira vez com um catálogo para mim. Ela falou: você é minha primogênita e você vai escolher o primeiro livro que entrará em casa. Esse primeiro livro, pelo Círculo do Livro, não eram livros de adultos, não tinha literatura infantil naquele momento, enfim, no Círculo do Livro. E aí eu escolhi pela capa. Então, meu primeiro livro todos os meus primeiros livros foram de capas duras, com escritas douradas. Eu sempre fui a mulher do ouro, sempre gostei do dourado. Então, o primeiro livro foi Os Lusíadas, depois Sertões, depois A Insustentável Leveza do Ser. E lá na frente, e eu sempre procurando livros com capas, com
figuras negras e não achava. Eis que, para mim, um dos primeiros livros que eu tenho memória, para mim o primeiro, foi um livro de Nelson Mandela, sobre a vida dele, a biografia de Nelson Mandela no Círculo do Livro. Quando eu vi aquilo, aquela foto daquele homem negro naquela capa dura, eu quase tive um troço. Falei, mãe, eu quero esse livro. E foi uma leitura prazerosa que eu descobri a história desse homem, desse ícone, né? Nelson Mandela. Mas até ali ficou como uma leitura. No mês seguinte, ou 2 meses depois, saiu um outro livro no Círculo do Livro que se chamava A História de Winnie Mandela. Então, um era a história de Nelson Mandela e o outro era a história de Winnie Mandela, a primeira esposa de Nelson Mandela. E eu comprei esse livro também e li a história de Winnie Mandela. Nossa, e foi um impacto tremendo, porque se o Nelson Mandela me impressionou sendo homem negro num livro, dentro do Círculo do Livro, enfim, eu sabendo a biografia dele, eu tinha, por outro lado, uma mulher que era forte, que era firme, enfim, num livro biográfico. Então, para mim, essas duas referências ficaram muito em destaque na minha mente. Quando eu chego no MNU, foi uma coisa incrível, porque eu cheguei no MNU com textos enfim, tinha de tudo, mas a gente tinha textos que eram traduzidos por Lélia Gonzalez, do francês, textos de intelectuais africanos traduzidos para a nossa língua, ela datilografava, distribuía nos GTs, o que era incrível. E ali, um dos temas, e os meus coordenadores do GT que eu entrei aqui em São Bernardo do Campo, que eu sou do ABC, eu sou de Santo André, nascida e criada aqui, era o Adomair e a Ilma. Então, o Adomair e a Ilma, estive com a Ilma essa semana, estive no Maranhão, na Universidade Federal, enfim, com ela e com o Adomair, que estão no Maranhão há 28 anos, mas eu cresci com eles, no grupo deles, no GT Balogum, dentro do MNU, aqui em São Bernardo do Campo, que era o GT deles. E quando eu chego, um desses textos traduzidos falava de Nelson Mandela. E eu fui incrivelmente brilhante no GT, falando de Nelson Mandela, de Winnie Mandela com propriedade. Eu lembro que foi assim um destaque. E aí nós tínhamos um grupo de todos nós jovens, né, adolescentes, enfim, naquela época, e continuamos juntos no mesmo grupo. Nós somos o King Nino Brown, Onerê, o Ocan e o Queto Riabe e a Rosângela. E nós 5 continuamos aqui juntos no ABC em ações. A Rosângela muçulmana? A Rosângela muçulmana. E nós continuamos juntas aqui, fervendo, e crescemos juntos. E eu lembro que foi uma comoção. Como que você sabe tudo isso? Né? E foi uma coisa assim, incrível, porque eu tinha essas informações prévias por conta desses livros. Então, para mim, o Nelson Mandela, no período da prisão, eu comecei a ficar muito conectada com ele, e eu lembro do sofrimento que eu tinha, porque ao mesmo tempo que eu recebi informações incríveis de Nelson Mandela, eu entendi a grandiosidade desse homem, e para mim era sufocante. Eu lembro que eu sentia falta de ar, mas falta de ar mesmo, assim, de imaginá-lo preso. Então, eu sonhava com Nelson Mandela preso, eu sonhava com a liberdade dele. Então, o meu imaginário, antes, povoado por práticas racistas, por negações da minha identidade, da minha pessoa, passou a ser povoado de uma forma extremamente positiva, mas veio com isso uma mentalidade de uma responsabilidade por aquele homem. Eu tinha medo que ele morresse na cadeia.
Então, para mim, na minha adolescência, era muito real a possibilidade de matarem ele lá dentro. E eu dizia, como que nós vamos fazer? Porque ele precisa, eu ainda o verei solto. Então, os discursos, a minha coisa era essa, era ver Nelson Mandela solto. Então, quando isso de fato aconteceu, foi uma emoção, porque eu chorei muito, foi assim algo libertador poder acompanhar as cenas pela TV de tudo que estava acontecendo, a movimentação do mundo, ele chegando em África, ele conseguindo se tornar presidente, enfim, foi algo que eu acompanhei muito de perto, via jornalismo e muito empolgada. Então, o Nelson Mandela, para mim, ele é um dos professores de vida. E eu tenho um caderninho que é o meu caderno Nelson Mandela, você entendeu? Da época minha, da minha juventude, que eu fui acompanhando e que eu tenho frases dele. Então, eu tenho frases que foram, assim, me dando uma noção do que era importante na minha trajetória enquanto professora, em cima daquilo que Nelson Mandela representava para mim, do que ele dizia, e eu sempre muito conectada. Então, eu tenho, deixa eu ver, 2, 4, acho que 8 frases que eu destaquei, para além de outras, mas que eu destaquei em termos da minha caminhada enquanto pedagoga, enquanto educadora, na educação formal, não formal e informal, que sempre fui, enquanto militante do movimento negro unificado, algumas frases que eu quero trazer aqui, e elas foram costurando as minhas trajetórias, né, nesses campos todos de ação, e continua a costurar essas minhas ações em termos de literatura, escrita literária, enquanto coreógrafa, né? Enfim, sempre ali. A primeira frase que eu quero trazer aqui, em destaque, é aquela que ele fala sobre educação, que apesar dele falar em arma, né, e ser uma grande questão, mas eu consigo também entender para o outro lado, mas é uma frase para mim que eu sempre deixo em destaque. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, eu fiquei até 2019, 38 anos em sala de aula e 3 anos como professora na Universidade Federal do Espírito Santo. E foi incrível ter chegado lá dentro de um concurso, e eu entrei como cotista, professora cotista, eu batalhei por cotas, porque a gente lutou tantas décadas por cotas, e eu queria entrar por cotas, não, que você entrando da outra forma tem mais chance, não, vamos lá por cotas. Entrei e foi a coisa mais linda, 3 profissionais negros ingressando para lecionar educação das relações étnico-raciais e ver realmente como que a educação foi fundamental, ou corpos de professoras e professores negros naquele espaço, para que estudantes negros do território do Espírito Santo conseguissem se identificar como negros, porque não, apesar de ser um território amplamente negro, o reconhecimento é extremamente difícil estando na universidade, podendo conviver com os estudantes, a ponto de estudantes negros chorarem quando, desavisadamente, no começo, eu dizia, porque nós estamos numa turma aqui de maioria negra, né? Ou numa turma de totalidade negra, aí alguns iam descobrir, iam dizer, iam se chocar, porque eu estava dizendo que todos eram negros, e não, eu não sou negra, professora, eu não sou negro, eu não sou negra. Então, foi algo chocante, e perceber que, ao longo da disciplina, começavam a se identificar como tal. Então, a educação, pensar que, quando a gente chega, o currículo estava pronto, e nós defendemos, nós, professores negros, escolhemos nosso currículo, porque numa disciplina na temática negra, os autores de referência
eram brancos, e quando a gente, falando sobre negros, pesquisando sobre negros, mas eram brancos, e a gente exigiu que nós fizéssemos o nosso currículo ali, e aí fomos colocando até um número maior de leituras obrigatórias, que a gente ia dar de uma outra forma, porque três leituras obrigatórias a gente entendeu que era muito pouco, né? Então, fizemos todo um processo para que aqueles estudantes se reconhecessem enquanto negros a partir da nossa intelectualidade negra. Então, foi algo incrível de perceber o quanto que realmente Mandela estava certo e o quanto que eu sempre destaquei essa frase como ela é como poderosa, porque de fato a educação pode mudar o mundo, e eu tenho visto essas mudanças via literatura negro-brasileira, do encantamento infantil e juvenil, que eu tenho produzido e defendido esse campo teórico a partir dos meus livros, da literatura, da forma que eu escrevo. Uma outra frase que, para mim, é emblemática na educação, que Nelson Mandela, foi dita por Nelson Mandela, abre aspas, ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou pela sua origem, ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa, para mim, é a mais emblemática de todas, é a que está presente para mim na literatura. Quando eu estou escrevendo em processo de criação, eu escrevo essa e algumas outras frases, mas eu escrevo muitas frases de Mandela e espalho pelo meu ambiente de trabalho, em casa. Então, eu destaco frases e eu vou entrando num processo de imersão a partir delas, me inspirando a partir delas. E essa é uma frase que, para mim, nesses 38 anos de magistério, é a mais pura verdade. A criança não nasce odiando, ela tem as curiosidades, os bebês, eu trabalhei com experiência desde berçário, então a criança não negra, ela tem a curiosidade na nossa cor da pele, coisa que os bebês negros não fazem, os bebês brancos fazem, que é tocar nossa pele e esfregar, tipo, e olhar para o dedinho. Olha só o raciocínio de um bebê, tipo, é tinta, sai a cor, é diferente de mim. Ela tenta, a partir da experimentação, entender essa cor da pele. E ela vai entender naturalmente que é uma outra cor da pele a partir do trabalho pedagógico, didático, que o profissional da educação é capaz de fazer. Colocar naquele universo do berçário imagens negras, né, de literatura negra, desenhos negros, enfim, filmes. A criança vai percebendo e descobrindo um mundo que talvez não seja tão próximos ao dela. Contudo, ela tem essa curiosidade respeitosa, que se você trata de uma forma tranquila, está tudo bem. Mas a gente percebe que, conforme ela vai crescendo, algumas coisas vão sendo inculcadas na cabeça dela. Então, eu sempre gostei de pegar a sequência, tá? Com aquela turma de berçário, ir para fase 1, né? Depende de cada território, vai chamar de nível 1, enfim, dentro da educação infantil, o 2. Então, acompanhar. E aí você vai vendo a transformação, porque aquele bebê que te tratava de forma carinhosa, que fazia carinho em você, que dizia te amo, quando está com seus 5 anos, está dizendo, minha mãe falou que é para eu não emprestar o lápis de cor para ele, porque ele é preto, porque ele é pobre. E aí eu tenho sempre muito cuidado de pensar e dizer que a criança ela não é racista, mas ela é capaz de reproduzir o racismo que ela vê as pessoas no entorno dela, enfim, emanando ou manifestando todas essas formas segregacionistas de vida e posicionamentos. E aí, se você dentro do feminismo, e a Matilde sabe muito bem disso, há um gráfico que se chama
o ciclo da violência. Mulheres que sofrem violências, né, enfim, em relação aos parceiros, em casa. Então, o ciclo da violência que precisa ser rompido de alguma forma. E eu digo que a questão racial é a mesma coisa, né? Essa violência racista é um ciclo de violência que precisa ser quebrado. E muitas vezes não vai ser quebrado por ninguém dentro de casa, mas vai ser quebrado, talvez, no espaço escolar, né? E destacando aqui a Lei 10.639, que a nossa querida anfitriã aqui sabe e conhece muito bem, porque assinou essa lei e que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, em seus artigos 26A e 79B. Então, a gente precisa dar conta de entender que essa forma é, reparatória, é uma forma de quebrar o ciclo da violência em relação aos corpos negros. São ações afirmativas que precisam estar entre políticas públicas. Então, entender que as crianças não nascem odiando ninguém, mas elas passam a odiar, e aí elas poderão se tornar racistas quando alcançam, sei lá, a sua puberdade, a sua adolescência, aí começam a ficar com pensamentos bem fixos e firmes em relação à cor da pele. E para mim essa frase ela é emblemática. Eu preciso sempre estar olhando para ela, lembrando dela, para entender o meu objetivo, por que eu estou na educação até hoje, o porquê que eu faço esse tipo de literatura até hoje, as consequências de saber o empoderamento e fortalecimento das crianças até hoje, mas também de ver os meus ex-alunos. Eu tenho ex-alunos que estão com 40 anos hoje e que batem aqui na porta do meu pai e dizer: se lembra de mim? Você foi minha professora. Fui. Aí eu falo: espera um pouquinho, deixa eu olhar para o teu olho. E é no olhar que eu vou descobrir quem é a pessoa, e eu me lembro, é o Caio. Lembra, professora, a senhora ia dar aula de berimbau, eu me tornei capoeirista. Esse é meu filho, capoeirista também, eu estou trazendo para ele te conhecer, tem 12 anos. E assim vai, e assim acontece recorrentemente. Por quê? Porque são crianças, e estou falando de pessoas brancas, que muitas vezes houve um trabalho intenso para que ela saísse do enredo que a família dela estava colocando ela. E aí a pessoa foi tanto para o outro lado que se tornou, enfim, aquilo que eu trabalhava dentro de cultura popular, capoeirista, professora de dança afro, dentro das culturas populares, enfim, N possibilidades. Então, essa frase é outra emblemática. Uma outra é quando ele diz: lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Isso, para mim, está cada vez mais em destaque hoje. Não foi essa frase, ela não povoou o meu imaginário adolescente, nem jovem adulta. Está muito presente hoje. Esse ano, essa frase, para mim, eu comecei a destacá-la. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. Veja bem, nós estamos falando de um homem que nasceu em 1918, né? E que em 1964 ele disse essa frase: que ele lutou contra a dominação branca e contra a dominação negra em 1964. E nós estamos em 2024, e isso é tão real. Essa parte da frase, mas a parte de você pensar que defendia o ideal de uma sociedade democrática e livre, ok, nós defendemos até hoje isso, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. Essa aqui eu tenho que forçar a leitura para acreditar. Esse ano eu comecei a ter que forçar para tentar acreditar que
é possível vivermos em harmonia e com oportunidades iguais. E quando chega esse período das eleições, e que eu vivi enquanto candidata a vereadora, sentindo toda a problemática de direita e esquerda, e me lembrando muito, muito de Sueli Carneiro, quando ela diz: entre a esquerda e a direita, eu continuo preta. Isso, para mim, se soma a esse final de viver em harmonia e em oportunidades iguais. Ainda que eu acredite que entre esquerda a gente consiga, sim, conversar, dialogar, travar disputas narrativas, enfim, de uma outra forma, mas nós temos inúmeras situações para serem enfrentadas também nesse campo esquerdo, porque a questão racial ela não é compreendida nem por um lado e nem pelo outro, e é algo que trouxe muito para mim esse final dessa frase de Mandela esse ano e nesse segundo semestre. Ele disse também: nunca considerei nenhum homem superior a mim, nem dentro e nem fora da prisão. Gente, essa é uma lição que para mim sempre eu tive também muito, muito em pauta. Essa frase ele disse em 1976, né? E de pensar isso, o quanto que às vezes a gente se sente inferiorizados, inferiorizadas, enfim, em situações de estar no mesmo pé de igualdade. Sei lá, somos professoras universitárias, no mesmo departamento, você branca, eu negra, e é difícil a gente conseguir manter isso. Imagina um homem negro como ele na prisão e conseguir sair dessa cilada de não se sentir inferior a ninguém, ainda que estivesse na prisão. Para mim, é uma das coisas mais nobres, assim, em termos de aprendizado que eu tive e que eu tenho em relação a Nelson Mandela. Uma outra frase abre aspas, aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. E aí eu digo que essa frase ela foi muito forte para mim, porque foi na década de 90 e eu fiz a primeira saída com crianças, eu concursada em Santo André, na Secretaria da Educação, com o ex-prefeito Celso Daniel no comando, e nós tivemos um primeiro passeio para Hopi Hari. E eu sempre tive medo desses brinquedos. Eu sempre fugi desses brinquedos de play center, roda gigante, aquelas velocidades, aquela coisa toda. Se falar assim, qual o seu medo? Eu nunca tive medo de cobra, nunca tive medo de... Enfim, as situações eu enfrento, mas medo daqueles brinquedos sempre foi muito, muito assim, escancarado. E quando eu fui para lá, eu fui num momento que eu tinha visto dentro do MNU, a gente estava numa homenagem a Nelson Mandela, e eu descobri essa frase, foi dita essa frase, e eu fiquei tão atenta a ela, e quando eu estava lá, todas as professoras iam com os seus alunos nos brinquedos, e eu fiquei com muita vergonha de não ir, de pedir para outra professora ir naqueles brinquedos violentos, né? E que a gente tinha casos já de carrinho descarrilhando, enfim, aquelas coisas todas. E, e eu lembro o quanto que essa frase veio na minha cabeça, eu respirei e falei assim, para a gente ter o triunfo sobre o medo, igual o Nelson Mandela fala, a gente tem que enfrentar o medo, né? Tem que triunfar sobre ele, fazendo o quê? Fazendo aquilo que te dá medo. E aí eu lembro que eu fui naqueles tobogãs, eu fui 3 vezes em seguida, apavorada, gritando. Fui uma vez,
fui a segunda vez e na terceira eu já não gritei, eu já estava assim destemida. Foi a maior lição de colocar à prova aquilo que eu tinha aprendido, que era, a gente tinha discutido nos grupos, porque a gente estava muito em ação aqui no ABC, indo para cima, defendendo, enfim, tudo, a educação, direitos para os negros na educação, a nossa questão era essa, o grupo, o GT Balogun era focado em educação da população negra, e ali, para mim, ficou algo muito no real, no concreto, sabe? De você dizer, gente, eu aprendi com o Nelson Mandela a ter coragem. Eu fui lá, domei meu medo lá na montanha-russa. Eu fui 3 vezes na montanha-russa. Então, aquilo é um outro destaque para mim. Uma penúltima frase abre aspas, a grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. E quantas vezes eu precisei me levantar, seja por traição, essas quedas, né? Passada de perna, passada de rodo na gente, enfim. E a vida da pessoa negra é muito isso, né? Eu lembro que a minha dissertação de mestrado, que fala sobre professoras negras, né, nas décadas de 40 e 50, em São Paulo, no período que o povo afirma que não tinha professoras negras porque era de total racismo, foi, para mim, uma coisa incrível, porque eu vi o quanto que aquelas mulheres negras, elas, por exemplo, a gente tem a Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo, para mim, ela traz essa história muito forte. A Dona Maria do Carmo, ela foi a primeira professora, mas ela também era uma cientista. Ela criou a primeira linha de maquiagens para mulheres negras no Brasil, que é a Moene. E Dona Maria do Carmo era uma grande amiga minha e ela foi a minha entrevistada, uma delas, na minha dissertação. Ela era linda, né? Linda, Ela usava, Marcos, roupas super clássicas, claro um que teve aquele chapéu. chapéu e lenço no É isso, pescoço, a e marca. andava pelas nossas atividades, nós jovens, todos mal vestidos, todos mequetrefe, ela andava pelo nosso meio, assim, uma lindeza, assim, distribuindo elegância, ela era linda. Ela era demais. E ela foi uma dessas primeiras professoras dentro do concurso de Jânio Quadros, em 32. E ela furou o cerco porque a família dela tinha um padrinho que era um médico branco e que pagou os estudos dela na época, porque a mãe dela era empregada doméstica deles, uma coisa assim. E aí ela fura o cerco, participa do concurso e entra. Só que não foi autorizada a trabalhar na escola em São Paulo que ela passou. Então, qual era a tradição? Jogava as professoras negras para que lecionassem nas escolas de fazendas, no interior de São Paulo. E quando ela chega em uma dessas escolas, porque ela precisava do dinheiro, então ela teve que ir para essa escola na fazenda, quando ela vai dormir, eram alojamentos coletivos. E as professoras italianas não aceitaram o corpo dela lá, né? E aí colocaram ela para dormir no estábulo. Então, quando você ouve assim e vê, e uma mulher que dizia que se for para eu falar sobre racismo na sua dissertação, eu não quero, porque eu não sofri racismo, eu fui muito bem aceita. Não, eu quero saber como era a sua vida enquanto professora. Era a pergunta que eu chegava. Como que foi atuar como professora nesse período? Era só isso que eu perguntava. E se você lê a dissertação, você vê o quanto que, e no momento X, vê aquela mulher extremamente forte explodir em choro, porque ela entendeu e ela disse: eu escondi esse fato da minha família, mas está na hora dela saber. É muito forte, porque eu escondi, porque eu fiquei com vergonha de mim, mas eu fui dormir no estábulo, mas depois eu acordei rapidamente da coisa e eu cavei. Ela usa um sentido figurado tão incrível que ela diz que foi cavando com as próprias mãos aquele solo árido, seco daquela fazenda, e ela saiu de lá com prestígio
para voltar para uma escola em São Paulo, porque ela também aprendeu a mexer os pauzinhos, né, com os influenciadores amigos da família, enfim, e ela volta para cá e ela volta enaltecida pelos estudantes das fazendas. Então, lembrar que a gente cai, e quantos de nós já caíram antes de nós, e quantas vezes se levantaram. Alguns da militância, a gente sabe que teve uma hora que caiu e não se levantou. Também a gente tem muito dessas histórias nos movimentos negros, né? Mas a gente saber isso é incrível, e ver um homem como Nelson Mandela ter essa lição, tipo, uma pessoa como ele caiu e se levantou inúmeras vezes, como é que eu vou cair e vou achar que não vou tentar me levantar, né? Então, é um pensamento que vinha muito para mim na adolescência em relação a essa frase dele. E, para finalizar, uma outra frase que eu destaco muito, que marca a minha vida, é: lutar contra a pobreza não é um assunto de caridade, mas de justiça social. Então, para mim, é exatamente isso. A gente vê essas pessoas todas brancas normalmente, né, falando de caridade, estão sempre à frente das pastas da assistência social, não entendendo enquanto, ou tendo dificuldades para entender que é o direito, mas entendendo-se como Madre Teresa de Calcutá, inclusive é uma figura que muitas assistentes sociais citam até hoje, né, e achando que estão tratando do assunto com benevolências, e dificilmente vendo como justiça. Né? Nós estamos falando de justiça. Se a gente for olhar para a população pobre desse país, nós estamos falando do país de maioria negra, né? Nós estamos falando de um país que depois da Nigéria é o segundo em maior população negra. Nós estamos falando de um país em que se fala de pobreza, né, onde o ProUni foi criado para atender pobres, porque, né, o povo entende que cotas é para negros e pobres. Não, tem inteligência estratégica da militância Preto ProUni, quando você vai olhar quem são essas pessoas pobres e que estudaram em escolas públicas, nós vamos ver e vamos incidir numa população negra também, não é? Então, quando a gente pensa que é justiça e é justiça social, porque a gente está falando de uma população que sofreu 350 anos de escravização e que, quando houve a abolição, houve a partir de 2 artigos, né? Primeiro artigo, está extinta a escravidão no Brasil. Segundo artigo, revogam-se as disposições de contrário. Eu digo que somente um artigo, na verdade, né? Então, é justiça social. Então, lutar contra a pobreza não é caridade, não é direito dessa população que foi jogada às margens, aos lobos, enfim, no nosso país. Então, pensar em Mandela's Day, para mim, é pensar num legado dele, e, para mim, nesse caderninho, o legado dele tem sido iluminado por mim a partir dessas frases, e frases que fizeram sentido para mim no meu período de adolescência e de jovem mulher, até os meus 23 anos aqui de registro, né? Então, para mim, é muito emocionante estar aqui falando sobre eles. É que eu estou de mudança e cuidando de mudança de 3 casas, né? Eu mudei de um lado, tem um monte de caixas no pai, porque eu estou vindo para um lugar menor, porque meu pai precisou de mim, e eu não achei os 2 livros de Mandela e de Winnie para trazer para vocês com os registros, minha letrinha, dicionário, que eu não entendia o significado das palavras, e eu anotava com lápis, fazia a flechinha e o que significava. Então, tem todo um valor simbólico que eu não me desfaço desses livros jamais, jamais. Bom, isso. Nossa biblioteca ambulante.
Olha só, nós temos tempo, né? Nessa entrevista, mas ouvir você não dava para interromper, estava muito lindo. E eu tenho, Gratidão, Matias. e eu tenho 4 questões para te fazer, certamente o Marcos também deverá ter. Eu quero que ele entre também, não deixe só no meu controle, porque eu sou leonina, você sabe, né? Você me conhece. Mas antes disso, eu vou te fazer um convite, que o senhor não dá para resistir a isso. Você será madrinha do Festival Mandela Day. Gente, que honra! Eu vou criar essa categoria. Gente, arrasou, já amei. Agora eu vou achar meus livros, espera que eu acho. Vai sim, com certeza. Bom, eu já ouvi partes da sua história, nas tantas vezes que nós já estivemos juntas. Nós trabalhamos um bom tempo no mesmo município, na mesma região, aí na UFABC. Eu era assessora dos direitos da mulher e que o Sam era professora e ativista. E, enfim, essas passagens que ela conta, a Domair, Ilma, que hoje estão no Maranhão. Eu nunca fui do MNU internamente, mas eu sempre fui prima, né? Então, eu sempre fazia as visitas familiares ao MNU. Fazia e faço. Minhas questões são 4. Vamos, eu e você, nós falamos muito, né, Kio? Então, vamos tentar fazer um ping-pong com essas 4 questões? Bora. Então, assim, uma vez você contou como você descobriu o racismo quando criança, que você fez xixi na roupa e aí rolou um frisson. Conta aí. Eu estava com 5 para 6 anos, tinha ido para uma escola de freiras, que a mãe matriculou, e eu tinha um atestado médico para ir ao banheiro assim que eu pedisse, porque eu não segurava o xixi. E nisso a professora faltou e veio a diretora da escola, que era a irmã Clara. E ela costumava dizer: eu sou uma alemã de 2 metros de altura e vocês vão ter que me engolir. Então, dava pavor. Ela era gigante mesmo, né? E eu tentei segurar o xixi um pouquinho, entendi que não ia dar mesmo, levantei e fui. Madre Superiora, me autoriza a ir ao banheiro? Volta para o seu lugar. Quando eu fui voltar, mexi a perninha, o xixi desceu. Ela grudou minha orelha, foi me arrastando, abriu a porta da sala de aula, me levou para o banheiro, tirou toda a minha roupa, abriu o chuveiro, empurrou meu corpinho embaixo daquele chuveiro, água fria, junho, São Paulo, Santo André, São Paulo, água fria, e eu comecei a chorar muito. Nesse choro, ela pegou um tufo de papel higiênico Primavera, 1971, tacou na minha boca, enfim, que ia empapando com a água, e ela disse: não saia daí. Quando ela saiu, dá um tempinho, ela volta com 27 colegas de classe. E aí as crianças começaram a gritar: a macaca tá pelada, a macaca tá pelada, enquanto eu tentava esconder as partes do meu corpo. Aí ela grita: calados, olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Então, ela fala isso, acolhe as crianças e vai embora. E eu pego minha roupa, minha calcinha, que era de malha, eu tentei me enxugar ali, enfim, com a roupa, a camiseta, coloquei de novo a roupa e voltei para a sala de aula sozinha. E aí, enfim, foi o tumulto quando, na saída, minha mãe me vê com as tranças molhadas, o olho inchado, enfim, aquele fuá todo, e rendeu uma matéria pequenininha no Jornal Diário do Grande ABC. Mas a gente está falando de 71, né? Racismo não era crime, né? A Lei K.O. veio em 88, não foi? Então, não deu grandes coisas, mas eu consegui sair daquela escola, mas tive que terminar o ano lá, porque não tinha vaga, a gente não tinha democratização do ensino, né? Então, vagas eram... a mãe circulou algumas escolas, mas não conseguiu. E aí tive que estudar até o final do ano, isso foi em junho, fiquei até o final do ano, e no ano seguinte eu fui para uma escola estadual
Iná de Mello, aqui na rua de casa. Então, essa foi a forma que eu conheci o racismo, com 6 anos. E o incrível é que, por exemplo, eu encontro crianças hoje, né? Então, vamos dizer assim, eu exonerei Diadema em 2016 para ir para a Federal do Espírito Santo. Em 2014, eu fiz uma palestra na OAB de Diadema, dentro do um programa que vinha do governo, qual o nome, gente? Esqueci, mas era popular, educação popular, enfim, que preparava mulheres de comunidades para lidarem com os direitos humanos e tal. E aí eu estou lá naquela palestra, 84 mulheres, e uma levou uma criança. Pode ficar, meu filho? Eu não tinha com que deixar, professora? Pode. E aí o menino vira, no começo da minha palestra, que era sobre raça e gênero, com 10 minutos de fala, ele saiu dos papéis que ele tinha, que a mãe levou com um lápis de cor, giz de cera, desenhando, e ele senta na poltrona da OAB e começa a ouvir. E aí ele disse assim, ele levantou a mãozinha e disse, professora, a senhora está falando uma palavra que eu não sei o que quer dizer. Falei, qual a palavra? Racismo. O que quer dizer racismo? Expliquei para ele. Aí ele disse, eu falei, entendeu? Aham, mania de professora. Então explica com as suas palavras. Aí ele disse, racismo é quando a cor azul quer entrar na caixa de lápis de cor e as outras cores não deixam ele entrar porque ele tem cor azul. Esse menino entendeu que era racismo? Entendeu. E eu imaginei a idade dele pelo tipo de resposta. Eu falei, ele deve ter 4 anos, mas ele é grandinho demais para 4 anos. Aí avança mais um pouquinho, ele pergunta, por que as pessoas brancas não gostam das pessoas pretas? A mãe diz, que isso? Nós nunca conversamos sobre isso em casa não, viu, professora? De onde você tirou isso? E ele diz, eu sei, eu vejo. Aí lá na frente eu digo, o que é que está acontecendo com você? Conta pra gente, está acontecendo alguma coisa? Ó, somos 85 mulheres, presta atenção, pode contar. Aí ele, eu só quero saber por que as pessoas brancas não gostam das pessoas pretas. E eu começo a responder, tentando respeitar a idade dele, a mãe, enfim, começo o embromation. No final das contas, esse menino, eu entendi que eu estava mais confundindo ele do que qualquer outra coisa, enrolando ele nessa história. Eu não queria atingir, magoar, sei lá, o menino, né? E aí, no final das contas, eu comecei a arranjar um caminho para tentar tirar desse menino o que estava acontecendo com ele, porque eu tinha certeza que ele estava em alguma situação de violência, né? Não sabia onde, imaginei na escola. Até que eu conto essa história que a Matilde pediu para contar. Quando eu conto, eu contei como estratégia para tentar fazer com que ele falasse alguma coisa. E ele se identificou. Ele levantou a mão e disse, eu quero falar aquilo que eu não falei. Diga, Alain, fala. Lá na minha escola tem uns meninos que não gostam de mim e não falam comigo. Só falam comigo para dizer que eu sou preto, feio e fedido. Mas eu não sou fedido porque minha mãe dá banho em mim 3 vezes por dia, né, mãe? Aí o outro diz, aí ele continua, e tem uma menina que não fala comigo, mas ela só fala comigo para dizer que eu sou preto, feio e tenho chifre. Mas, professora, eu chego em casa todos os dias e eu vou na frente do espelho. Eu olho, eu passo a mão e eu não vejo chifres. Aí, de repente, ele dá um pulo da poltrona, fica em pé, põe a mão na cabeça assim e fala, já sei! Os chifres se escondem quando eu chego em casa, não é? Então, nós estamos falando do quê? Essa história aconteceu comigo em 1971. Eu estou contando uma história que aconteceu em 2014. Quando eu pergunto a idade desse menino, no final ele veio agradecer na fila, junto com todo mundo. Chegou a vezinha dele, ele esticou a mão e falou, professor, eu quero te agradecer. Eu quero dizer que eu entendi tudinho que a senhora falou nessa aula. 4 horas de aula. Aí eu falei, entendeu? Ele falou, quer dizer que se os meninos falam que eu sou preto, feio e fedido, mas eu não sou, porque minha mãe dá banho 3 vezes por dia em mim, e a menina fala que eu sou preto, feio, tem chifre, mas eu não tenho. É isso que é o racismo? Falei, é isso, Alain.
É isso que é o racismo. Alan, quantos anos você tem? Aí ele faz aquele jeitinho maroto de menino, ele bate tipo uma continência com a perninha, assim, o pezinho um no outro, aí ele faz assim. Eu descobri com 5 para 6 anos o racismo em 1971. Esse menino descobriu no próprio corpo também em 2014, com 5 anos de idade. Então, se a gente olhar, uau, haja luta, né? Haja Ok, luta. haja luta. E aí, outro fato da sua vida. Você, professora concursada na Federal de Santa Catarina, desculpe, de Espírito Santo, de Espírito Santo, se encheu e falou: foda-se, eu vou ser artista. Como é que é isso? É isso, Aliás, né? não é eu vou ser artista, eu sou artista. Eu Eu vou sou viver do ser artista. artista. Arrasou. Bom, eu nunca tive o sonho de fazer carreira no magistério superior, mas quando naquele governo de Temer foi dito que haveria um último concurso e depois o próximo para professor, né, das universidades federais, o próximo seria dali a 20 anos, eu falei, gente, que isso? Eu vou prestar esse concurso, eu quero viver essa experiência, sim. E prestei o concurso, passei. Só que chegar lá, começo a entender que eu não estava conseguindo conciliar a escrita criativa com as ações, porque turmas e mais turmas, nós éramos novidades. Então, a cada semestre, nós tínhamos sempre um número enorme de estudantes. Lá era obrigatório do curso de medicina, sabe, a pedagogia, a assistência social, essa disciplina. Então, eram muitos alunos, muitas turmas, e era sábado e domingo, corrigindo, preparando aula, e assim ia semana a semana. E eu sentindo falta, eu sou contadora de histórias, então, né, escrevia, contava histórias, eu saía fazendo palestras, tinha uma forma ampla de atuar, de militar em relação à questão racial. E ali eu estava me sentindo muito presa e sufocada, né, na universidade, por não poder, e criticando, porque se a gente tem um currículo Lattes que tem uma parte todinha da parte artística, das artes, como é que chegando lá eu tenho que parar com absolutamente tudo porque não é reconhecido, enfim. E aí eu acabei fazendo uma opção de que a minha contribuição maior estaria fora do que dentro, e no sentido mais amplo da palavra, né? E eu estava já adoecida, eu estava adoecendo, eu fui internada 2 vezes, coisa que eu nunca tinha sido na vida. Então, era o emocional, era o impedimento de ser eu mesma que estava provocando tudo aquilo, né? Então, foi a decisão mais acertada que eu tive, foi essa. E que as pessoas acham que foi, nossa, que absurdo que o Sam, você sair de uma federal tão difícil para entrar, né? É isso mesmo, mas são opções e escolhas que a gente faz na vida e a gente arca com as consequências. Estou feliz assim. Você está na lista da Unesco como sendo uma das principais escritoras infantis. E aí? Não, Não, do infantil, mundo! não é escritora infantil, escritora afro-brasileira. É, Literatura afro-brasileira. brasileira. Pois é, né? E aí que eu digo que é isso, né? A minha base é forte. A minha base é uma Domaíra, Ilma, é o Nelson Mandela. A minha base é Matilde Ribeiro. Minha base é Sueli Carneiro. Minha base é forte. Então, é com tudo isso que eu vou para a minha escrita, né? Eu não vou para a escrita para conciliar situações. É como Conceição Evaristo fala, né? Eu não quero fazer as canções de Niná para Casa Grande, longe disso para mim, né? Nem para Casa Grande, nem para as crianças, para ninguém, porque eu quero é colocar tudo que a minha experiência no magistério em sala de aula
E a experiência é essa, as crianças falam sobre a questão racial o tempo todo, xingam, humilham, é algo que está presente na educação brasileira o tempo todo. Então, eu parto daí, ponho o dedo bem na ferida, cutuco, aperto até eu sair sangue, e aí eu venho com o encantamento, né? Que é a forma de trazer o encantamento para aqueles corpos negros que são tão vilipendiados, torturados o tempo todo, e vem a redenção de alguma forma, de uma forma de uma provocação, é ele que vai, né, incitar alguma coisa, que vai questionar, que vai apoderar ali e que vai sair deslumbrante em termos de empoderamento, fortalecimento e ações. Então, eu acho que é isso, né? Eu sou muito direta na literatura infantil que eu tenho produzido. Olha só, este é o livro Inesquecíveis, é de 2024, né? É. E aqui nesse livro tem, entre tantas pessoas que fazem, tem uma que tem a ver com esse nosso... Todas têm, né? Mas tem uma que tem a ver diretamente com a educação, que é a Zoilda. Zoilda. A Zoilda... Uma amiga amada demais. A Zoilda, ela já faleceu? Está no final, a Zoilda, na última página. Tá. Então, ela já faleceu, mas ela foi um baluarte na implementação da Lei 10.639, a partir do programa que nós criamos, CEPIR, MEC, vários outras instituições, a Cor da Cultura. A Cor da Cultura. Ela coordenou esse processo. A minha pergunta, que o Sam vai concordar comigo, que é a melhor pergunta que eu poderia fazer, porque eu estou aqui na condição privilegiada de ouvinte, né? E aprendendo muito, mas agora a minha pergunta para que o Sam é uma pergunta sobre uma dessas pessoas inesquecíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre Matilde Ribeiro. Ah, gente, que isso? Agora eu já choro, gente. Botação de ovo. Que isso? Aí a Matilde, ela é emblemática, né? A Matilde foi um orgulho quando ela assumiu essa secretaria focada em mulheres aqui no município, em Santo André, né? Então, a Matilde, quando ela começa a despontar politicamente, em cargos, em funções, ela Isso passou foi em 97. em 97, e ela passou a ser para nós. Estou falando para além de mim, né? Porque aqui a gente tinha o grupo Negra Sim, que eu estava envolvida na época, né? Então, grupos de mulheres negras. A Matilde passou a ser aquele nosso orgulho. Então, a gente tinha um orgulho. Matilde vai para tal lugar. Quem vai? Então, havia uma organização para não deixar a Matilde sozinha nos lugares, né? Então, isso é algo que tem bastante, que é legal a pessoa saber, que às vezes não sabe disso, que a gente se organiza. É mais ou menos igual fã-clube, né? Então, os fã-clubes aí do povo e tal, que eu vou vendo, Rita Benedito, que eu danço com ela desde 2007, a Zélia Duncan, enfim, que é um outro fã-clube que eu tenho proximidade pela amizade delas e tal. O povo se organiza para que aquela pessoa, a estrela, não esteja sozinha num determinado território. E com a Matilde era assim. Então, havia uma organização aqui na base, porque para que a Matilde não estivesse sozinha. Então, isso para mim eu já acho a coisa mais incrível, mais maravilhosa do mundo da gente pensar isso, né? A gente nunca está sozinha, a gente pode achar que sim, pode achar que não estamos no meio de pessoas, de uma maioria amiga, conhecida, mas nunca está sozinha, porque as pessoas se organizam dessa forma, para proteger, para estar junto, para dar uma resposta, e era assim com Matilde. Uma outra coisa foi o orgulho quando ela se torna ministra, né? Quando ela se torna ministra, gente do céu, foi a coisa mais maravilhosa do planeta Terra para nós mulheres pretas, porque Matilde era exemplo para todas nós, exemplo mesmo, e aquela coisa, aquela comoção, aquele desespero. E para mim, conforme eu fui vendo a atuação dela em relação aos quilombos, foi a coisa mais sensacional do mundo, as titulações.
foi assim, para mim, espetacular. Sabe aquela figura da gente olhar e admirar e falar assim, eu quero ser igual? Era Matilde para mim. Uma outra questão extremamente importante foi de um período de aproximação maior nossa, quando, por 2 vezes, não sei se Matilde se lembra disso, por 2 vezes a Matilde me chamou para substituí-la numa palestra que ela não poderia ir. E aí ela me chama para ocupar o lugar dela lá. E eu apavorada, como será? Não, não é possível. Mas, enfim, atrevida que sempre fui, né? Aceitava. Como que eu ia recusar algo que Matilde estava pedindo para mim? Jamais. Então, eu me imbuía de coragem e vamos lá. Por 2 vezes fui. E aí eu aprendi a fazer isso. Porque às vezes eu estava tão tumultuada, tão enlouquecida de ações e eu tinha que ir para a agenda. Foi com Matilde que eu aprendi a delegar. Então, olha só, quando alguém faz o bem para a gente consegue reproduzir esse bem. Então, o exemplo da Matilde foi tão emblemático para mim, porque eu dizia assim: quem sou eu para achar que ninguém vai me substituir? Para eu pensar na hipótese para eu não pensar na hipótese de convidar alguém para ir no meu lugar, me ajuda, porque eu estou precisando de ajuda, eu não vou conseguir ir para esse evento, ou está difícil para eu ir, enfim, né? E foi com a Matilde que eu aprendi a fazer isso. Então, é uma outra coisa que eu tenho muito na minha mente. Eu consigo delegar. E eu consigo delegar palestras nesse sentido. Olha, gente, eu preciso cancelar aqui. O Sam, você tem alguém para indicar? Tenho, sim. Tenho, mas eu já articulei antes com a pessoa, já conversei, a pessoa já aceitou, aí eu vou dar notícia oficialmente para a pessoa. Mas eu aprendi com Matilde. Então, para mim, eu acho que essas 3 coisas que eu cito, poderia citar, sei lá, superação, aquilo do Nelson Mandela, e da gente ver que todos nós estamos passíveis, que uma hora você está aqui e outra hora a gente pode estar lá embaixo, e que isso é inerente, isso acontece com todos e com todas nós, e que o que vai diferenciar é a forma com que a gente volta, a forma Fiquei com que... emocionada, estou espirrando. Imagina! A forma com que a gente se levanta, a forma com que a gente prossegue a nossa caminhada, né? Porque dignidade é uma coisa que você tem ou não tem. Então, o que nos faz levantar é, de fato, a dignidade e a certeza da nossa caminhada e dos nossos passos, né? Então, com Matilde, para mim, ela é uma escola, eu aprendi e aprendo sempre com ela tudo isso. Para mim é isso. Matilde é amada demais. Admiração total. A minha vamos babar ovo mesmo. Tá vendo? Eu estou fechando, eu vou deixar o Marco para fazer o desfecho final, mas eu tenho 2 coisas ainda. Você falou, e eu concordo muito, né? Inclusive quando você fala dessa forma nossa de nos relacionarmos, né? Do compartilhamento, do estar junto, tal. De fato, ninguém faz nada sozinho e nos segura porque nós não andamos sós, né? Embora possa parecer, né? Mas no mundo da política, eu fico muito brava quando alguém quer tornar verdade aquela frase de que ninguém larga a mão de ninguém. E você falou um pouquinho sobre isso, conclua. Você foi candidata a vereadora, uma chapa coletiva de mulheres. Como é que foi isso? Mulher preta. Numa chapa coletiva de mulheres pretas, e enfrentando todas as dificuldades do mundo, né? Mas ainda assim, conforme você está falando, fazendo a sua pergunta, Matilde, e ainda me lembrando, e ainda eu me esqueci de falar do quanto que Matilde foi importante nessa minha caminhada, nessa decisão. Quando eu falo para ela, Matilde, sou candidata a vereadora, preciso do seu apoio.
E Matilde fala assim, Matilde sempre, ela respira, essas coisas assim, esses choques assim, quando eu dou nela, ela respira no WhatsApp, ela não responde na hora, ela vê, ela respira, eu sinto ela respirando, e aí ela vem com todas as ponderações, dura, friamente falando, pá, 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 pá. Você disse tudo para mim, Matilde. Quando eu te contei, você falou tudo. E tudo aconteceu de fato como você falou. Mas Matilde, ela fala, aí você fica, será que ela vai estar comigo ou não vai? Será que ela vem ou não vem? Aí, de repente, ela já está com plano, com estratégia, com metodologia, ela já está com tudo armado e ela joga assim pra gente, assim, sabe? Assim, assim, assado. E aí, e ela não tem noção, talvez não tenha noção do quanto é importante para cada uma de nós, mulheres pretas na política, porque eu sei que eu não fui a única que a procurei, o quanto que é importante ela dizer que apoia a gente. E Matilde apoia. Matilde, ela dá o rosto para fazer live, ela dá o rosto para eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer. Ela corre, ela articula, coloca as pessoas em conexão. De repente, que eu não vou poder, tô mal, tô ruim, tô indo para o hospital, não sei o quê, mas fale com fulano, com Beltrano. Ela consegue, no meio do desespero, ou de situações extremamente complexas dela, ela consegue organizar a vida da gente, você entendeu? Deixar tudo montado o esquema. Então, essa é a grandiosidade da Matilde, que ela pode não concordar, inclusive, com aquele passo que nós estamos dando, porque ela já viveu, ela sabe, enfim, tem a experiência dela, mas, por outro lado, ela sabe que a gente precisa viver as próprias experiências para entender. Então, quando você traz essa frase do ninguém solta a mão de ninguém, é relativo, porque eu sei que você não soltou a minha mão e não soltou a mão de outras pessoas, mas isso, de novo, eu digo, é para quem sabe, reconhece o seu valor e tem dignidade, porque realmente, olhando em sua maioria, não dá para dizer que essa história de ninguém solta a mão de ninguém, que seja real, que seja verdadeiro. E a gente tem visto no nosso meio cada vez menos esse ninguém solta a mão de ninguém como algo real, verdadeiro, porque é totalmente o contrário. E, inclusive, eu digo sem medo de trazer polêmica para o meio, para esse meio, para o nosso ambiente, porque, na verdade, o que eu tenho mais visto e o que eu vi, inclusive politicamente falando, é a forma que nós, negros e negras, estamos lutando, é muito a forma que a branquitude luta. Então, para mim, tem algo de muito incoerente nas nossas ações. São pessoas que estão falando em antirracismo, mas que nas práticas do cotidiano não estão considerando esse tempo que é espiralar e circular, atropela, né? Enfim, e N situações que a gente conhece muito bem enquanto estratégias da pessoa branca e no nosso meio. Mas também essa frase do ninguém solta a mão de ninguém é algo que foi complicado eu ver, porque o que eu vi foi muitas incoerências, viu, Matilde? Esse ninguém solta a mão de ninguém, eu vi grupos de mulheres negras apoiando homens brancos, abertamente, e não apoiando mulheres pretas. Isso, para mim, é uma incoerência que beira qualquer outra coisa muito pior do que ser incoerente. Porque uma coisa é você ter um discurso, né? Uma vida de empoderar mulheres pretas e tal, mas de repente você entende que as mulheres pretas não conseguem ganhar as eleições, não têm investimento, não conseguem oferecer uma moeda de troca para os apoiadores e apoiadoras, mas o homem branco consegue. E aí, ao longo dessa vida, desses grupos, organizações e de mulheres,
quando você vê tá lá aliado a um homem branco, né? E que, enfim, talvez pelo desespero, talvez, nem sei se isso provoca um desespero que eu vou falar, mas a pessoa não fez nem cosquinha em termos de quantidade de votos, não ganhou para justificar isso, entendeu? E aí eu fico pensando, onde fica a coerência com a luta em relação ao gênero, em relação às mulheres, em relação ao feminismo e a luta em relação às questões negras, né? De fortalecimento. Então, para mim, ficou, ao término das eleições, eu fiquei muito feliz por um lado, porque aqui em Santo André eu fui muito sabotada. Então, em termos de santinhos e tal, eu tive 3 levas que eu dependia do diretório. E as 3 levas vieram com informações erradas. Eu não pude usar. Então, e isso eu estava numa força, numa luta de gêneros, porque eu estava com 5 homens do G1, né? E que se intimidaram com a minha chegada, e foi algo absurdo. Só um parênteses, G1 é dentro da campanha, é o grupo que prioritariamente recebe apoio financeiro. Financeiro. Então, eles iam ter lá seus 1 milhão para fazer suas campanhas. E aí, a minha felicidade é porque eu, nessa caminhada humilde, eu fiquei em 4º lugar, o partido fez 3 vereadores, né? E desse G1, só 2 entraram. Outros estão bem atrás de mim. Então, eu sou a primeira suplente. E, de repente, qualquer coisa acontece, estou eu lá na Câmara Municipal, já preparada, porque a gente já está já estamos nos reunindo para pensar as leis, para pensar as propostas, para pensar tudo que a gente está querendo aí, porque dando a chance, a gente já entra com tudo, fazendo defesas. Eu sei que não é simples assim, né? Mas a gente se prepara. Então, eu quero dizer que Matilde não soltou a minha mão, tá? Ok. Bom, indo para o fim mesmo, né? Eu assisti à gravação de uma entrevista que você deu recente para o Marcelo Taz, Provocações, né? E no momento da entrevista, o Marcelo é bem perspicaz, eu acho uma delícia o estilo de entrevista dele. Bem no final, ele te provocou a falar do seu lado como produtora literária, como não só escritora, mas como também articuladora nesse campo, tal. Aí você disse que comumente as pessoas te perguntam assim: Kyo-san, quando é que você vai escrever literatura? Aí você respondeu para ele: porra, eu já tenho 18 livros publicados. O que mais que as pessoas querem? Né? É isso. E aí você faz o comentário: é porque eu escrevo literatura infantil. Né? E literatura infantil não é valorizada no mercado. Né? Então, enfim, é dose, né? Mas, dose. terminando, vamos retomar, diante disso que eu acabei de comentar, vamos retomar a frase do Mandela: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, pela cultura, pela religião, e se as pessoas aprendem a odiar, também podem aprender a amar, né? É muito emblemática essa frase. E aí me conta, para terminar, como é que você põe essa frase dentro de algum personagem teu? Fala de um personagem. Ai, gente, a Taió, né? Uma personagem. A Taió é essa personagem que é emblemática, que ela conhece, ela é potente porque ela se ama, porque ela conhece a história da ancestralidade dela, da família dela, enfim, então ela tem condições de fazer isso, né? De
de ser altiva, de provocar, né? E de trazer essas histórias e compartilhar com as pessoas. Então, para mim, a Tayó é uma personagem que ela traz esse amor, né, em relação à ancestralidade, à história que ela conhece, que ela vivencia. Então, para mim, é a primeira história, e ela se vê a partir do olhar da mãe dela. Então, ela tem uma relação muito forte e emblemática com a própria mãe, e a partir do olhar da mãe em relação a essa filha, ela também se vê. Então, a mãe olha para ela com esse olhar amoroso e generoso, e ela só tem isso para retribuir com o mundo. E eu tenho uma personagem de um livro que eu ganhei na época, um prêmio que veio aí também de Brasília, não é MEC, que se é o livro O Mar que Banha Ilha de Goré, autoras negras, né? E eu ganhei também esse prêmio pela Biblioteca Nacional. E esse livro é a Kika que chega lá na Ilha de Goré. E lá na Ilha de Goré, ela vivencia com as pessoas locais, e conforme ela vai andando, ela vai pegando os brilhozinhos da areia por onde ela passa, e ela vai colocando num bornalzinho. E quando ela vai embora, ela se despede à beira-mar dos amigos, ela vira aquele bornalzinho e devolve todos aqueles brilhos de areia que ela foi pegando. E aí perguntam para ela: mas você não vai levar nenhuma lembrança da gente? Né? Por que você está devolvendo? Ela falou assim, porque já tiraram muito do continente africano. O que eu tenho para levar está aqui e está aqui. Então, para mim, é a forma mais amorosa que eu posso imaginar e retratar, enfim, de uma relação entre África, que é o berço da humanidade, e uma pessoa negra que está aqui no Brasil. Lembrando que essa Kika, as pessoas às vezes acham que sou eu, e elas estão certas, porque em 2011 eu fui para a FESMAN, para o Festival Mundial de Artes Negras, representando o Brasil via cultura, né, para o Senegal. E cheguei na Ilha de Goré, e foi uma emoção, porque enquanto militante, eu aprendi na adolescência que a Ilha de Goré era um entreposto. Todos os negros capturados, escravizados, tinham uma parada na Ilha de Goré para recuperar os ferimentos. E o que eu vi quando eu cheguei lá foi o contrário, que dava a impressão que era um lugar preparado para matar os escravizados que lá chegavam, porque são tantos poços que tem, poços, buracos na terra, com uma grelha em cima, porque o corpo era jogado ali, ateado fogo. Então, esse tipo de armadilha tem para todo lugar na Ilha de Goré, né? E tantas outras formas de violências ali que você vê, está muito vivo e muito presente ali. Então, essa coisa de eu fiz isso, eu fui pegando pedrinhas, né, conchas, eu fui pegando de lá, porque era a minha primeira vez que eu pisava em África, gente, né? Eu quero levar, eu quero colocar no meu assentamento de Iemanjá essa concha, eu quero colocar esse otá no meu assentamento de Oxum e de Iemanjá, e eu ia pegando tal, e na hora de entrar na embarcação para voltar, depois de uns dias, eu não consegui fazer isso. Eu fui devolvendo, eu corri, fui devolver tudo. Eu não trouxe nada. As coisas que eu tenho da Ilha de Goré, do Senegal, elas estão aqui. Na minha lembrança, sequer fotos, eu estava tão encantada, e eu sou a pessoa das fotos. Eu vivo com celular, vivo com máquina, eu tinha tudo. E eu não conseguia, era como se eu perdesse tempo, né? Eu vou perder tempo de pegar a máquina aqui e eu estou vivendo aqui. Então, eu deixei tudo e eu tenho tudo aqui, ó, no meu corpo, na minha lembrança, o que foi passar pelo Senegal e chegar na Ilha de Goré. Então, para mim, a forma de amor dos livros é essa forma de visão de mundo que eu acabo tendo, aprendendo com tantas pessoas pretas mais velhas que eu, né? Enfim, e que estão presentes, muito presentes no livro
O Mundo no Black Power de Taió e o Mark Banha, a Ilha de Goré, que para mim, de sobra, é o meu texto preferido. Mas se você olhar, é que eu tô sem o livro em português aqui. Esse aqui foi um lançamento lá na Inglaterra esse ano. Que é o Pequeno Manual de Meditação para Crianças que Querem Se Conectar com o Mundo. E é uma história que eu trago para o centro do debate a meditação. Bom, se eu trabalho de uma forma afrocentrada, tenho África como berço da humanidade, eu vou pesquisar, enfim, os fundamentos ali. E a gente sempre associa meditação com Japão, com Índia, etc. e tal, mas você não vai em África, né? E aí eu fui em África mergulhar via os itãs africanos, né? Conversando com os babalaôs africanos, porque chegou uma informação para mim de que Iemanjá e Oxum eram as deusas da meditação, eu nunca soube disso, e aí eu fui atrás, na raiz da coisa. E aí eu começo a encontrar com os babalaôs africanos e eles trazendo os odus, os itãs, e traduzindo para mim as rezas que falam, sim, que Oxum é a grande deusa da meditação. E nós estamos falando de 15 a 20 mil anos antes da era cristã. E aí eu trago, nesse pequeno manual de meditação, no final, eu trago uma questão. Por que quando a gente fala de meditação, só homens brancos vêm como referência? E aí eu vou dizer que, na minha inspiração, são as mulheres, né? E aí eu apresento Oxum, trago Nefertiti, Nefertum, enfim, esse poder feminino que Nefertiti e Nefertum as pessoas acham que são brancas, né? Enfim, e eu trago elas associada ao Oxibatá, que é uma planta na cultura iorubá, que é a Vitória Régia, que é a flor de lótus. Então, o Oxibatá é uma planta egípcia, né? E que eu trago a Oxibatá azul, que é a mais perfumada, que Cleópatra, negra, tomava banho com ela, e trago essa vivência maravilhosa numa imagem como essa, né? A flor de lótus com uma Oxum estilizada como mulher negra, representando essa meditação e esse beija-flor aqui. Então, para mim, eu acho que é uma ode de amor ao continente africano, de onde a gente vem, né? E a gente reverencia tanto, e na minha literatura, a reverência e referência sempre elas estão focadas no continente africano, né? Para a gente não esquecer das nossas origens, da nossa ancestralidade. Eu acho que é isso. Os personagens vêm sempre imbuídos por esse amor ancestral. Da minha parte aqui, eu não tenho a menor condição de dizer que acabamos. Eu vou dizer que nós interrompemos. E aí, assim, a Kyu-san começou com muitas frases muito emblemáticas do nosso homenageado Nelson Mandela. Nós falamos muito do poder feminino, né? E não é contraditório entre falar do poder feminino e enaltecer Nelson Mandela. Então, vamos ficar com uma das frases aqui, eu quero ficar com essa no final, que espera aí, você falou várias, só um minutinho. Foi. A grandeza da vida não está em não cair nunca, mas em levantar-se a cada queda, né? Então, nós somos mestres nisso, né? Vamos. Marco, eu vou pautar você para uma próxima. Que o Sam falou de uma maneira tão linda da Ilha de Goré e do fato de ter sido um entreposto de distribuição de escravos para as Américas. Eu estive lá também e tenho histórias para contar. Então, vamos voltar um dia que o Sam, Matilde, quem mais vão pensar? Bora! A Ilha de repente, Carlos Moore.
Pode ser. Porque o Carlos Moore, ele fez o prefácio desse livro. Olha só do o Macbeth Ilha de Goré. E foi incrível, porque não era ele, eu chamei Heloísa Pires, e aí ela estava brigada com a editora em que eu estava. Só que ela não me falou, ninguém falou nada. De repente, os meses se passaram, estou achando que ela já tinha até entregue o texto. Aí a editora liga e fala assim: amanhã o seu texto vai para a gráfica. Eu falei: ai, que legal. Deixa eu ver o texto encaminhado por Elu. Ela falou: não encaminhou o texto e a gente não tem relações. E eu falei: o quê? O meu texto vai sem prefácio? Não vai. Eu quero o prefácio de alguém. Respirei um pouco, me veio à mente Carlos Moore. Aí eu falei: gente, por que Carlos Moore? Eu nem conheço ele, né? Conheço as produções dele, mas não conheço Carlos Moore. Qual vai ser o contato? Eu me lembrei que quando eu estive na Ilha de Goré, eu fiz um show e no camarim, Chico César, Verônica Bonfim, que é uma atriz do Rio de Janeiro, estavam lá, e a Verônica é uma amiga minha. Aí eu lembrei que ela tinha dito algo de Carlos Moore. Eu falei: Carlos, mandei um zap para ela e falei assim: Carlos Moore, você tem contato com ele? Claro que eu tenho, nós somos amigos. Falei: ok. Falei: Verônica, faz um favor para mim. Eu detesto pedir essas coisas, mas quando vem na minha cabeça a intuição, fala alto, eu tenho que arranjar jeito e cumprir. Eu falei assim: você pode falar para ele, falar com ele, se ele faz a leitura de um texto meu para um possível prefácio? Ela falou que eu não vou falar com ele, é você que vai falar com ele, porque ele conhece os seus livros, a netinha dele tem seus livros, ele adora você e fala que quer trabalhar em parceria com você. Falou para mim várias vezes. Eu falei: tá bom. Me passou o contato de WhatsApp, mandei um zap para ele. Aí ele falou assim: falou assim para mim, que o Sam, manda por e-mail para mim o texto, mas eu vou ser bem sincero, eu fiquei exilado na Ilha de Goré por 20 anos. Eu conheço aquele lugar de trás para frente. Se eu não sentir que o seu texto tem a ver com aquele território, eu não vou fazer, eu vou te falar. Falei: ok, apavorada, gente. Carlos Moore, tô falando Carlos Moore. Como que eu mando um texto meu para ele? Aí mandei por e-mail. Aí, de repente, meu zap toca 25 minutos depois. E aí eu leio, aí ele fala: posso te ligar? Eu falei: pode. Me ligou, apavorado. Falei: ele lascou. Ele falou assim: olha no seu e-mail. Eu falei: tá bom, tô indo. Olha no seu e-mail, e desligou. Aí eu olho o e-mail, o prefácio está pronto. Ele leu e fez o prefácio em 25 minutos. E aí ele me liga de novo e diz assim, que o Sam, a única parte que eu não aceito que seja mexido, retirado por você ou pela editora, é essa parte. E aí ele lê a parte que ele fala assim, que o racismo demole as identidades negras. E aí foi quando eu mando para a editora, que parte que a editora vai implicar? Justamente com essa, que o Sam é muito radical, isso que ele está falando aqui, que o racismo demole as identidades das crianças negras. Eu falei: radical é o racismo. Essa frase não vai sair daí, ela continua. Não mexa nessa frase. Enfim, não mexeram e tá com essa frase. Então, eu tenho um livro que tem o prefácio de Carlos Moore. E Carlos Moore andou com Malcolm X e com Martin Luther King. Então, eu tenho mais essa história ainda que choca com Martin Luther King, que eu falei: não, Martin Luther King é demais. E pronto, tá isso aí. E ele voltou para Cuba, né? Há 3 anos atrás, ele voltou para lá e conseguiu ver os pais enterrados, enfim, coisa que ele não tinha tido esse contato, porque está exilado há muito tempo, ele estava, né, fora de Cuba, e aí voltou e está indo aí bem, mas eu fico muito feliz com isso e emocionada também. Então, e essa história que nos ligam agora
Nós vamos começar o ano ou começar 25 ou finalizar 24 como um outro podcast, tá? Desculpa, hein? Bora! Ô, Marcos, quem sabe você não consiga o Carlos Moore participando desse podcast? Quem Não, vai fazer agora o convite é a Kilson. é lógico, é lógico. Eu Não, acho que Matilde fazer esse convite vai ser lindo, hein? não, mas vocês esqueceram de falar do Sheikh Anta Diop também, que ele também, ó. É verdade. Sim. Nossa, Bom, fundamental. simbora, mas vamos terminar essa. Contigo, Marcos. Bora. Não, eu só vou sintetizar aqui. Minha estratégia foi a seguinte: a Matilde é a melhor entrevistadora para a Kiyuzan. Elas têm uma relação de cumplicidade. Então, minha estratégia foi perfeita. Eu me escondi aqui, eu vi tudo, aprendi bastante. E quando eu tive que perguntar, eu fiz a pergunta correta, né, Kiyuzan? Eu fiz a pergunta Bem, mais. Então, tá ótimo. Acho que os ouvintes vão se deliciar também, porque a Kiyuzan escreveu todos os livros que ela queria ter no catálogo. Ela está escrevendo os livros que ela queria que tivesse no catálogo do Clube dos Livros. Então, para é quem... verdade. Boa, boa, Marcos. Então, eu acho que, para quem ouviu, vai lá, procura os livros dela, que é uma boa continuidade para essa conversa de hoje. Beleza, então bom fim de dia. E para os ouvintes, só para dizer, olha, a gente não tem trégua, hein? Hoje é domingo. Domingo, estamos aqui. Domingo 11 não, né? 10. 10. Domingo 10 de novembro. Um abraço, gente. Muito obrigada. Um abraço, gente. Beijo. Obrigada por seguirem meus encantamentos. Gratidão pelo convite. Beijo. Então, gente, obrigado. Eu que agradeço.